Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz. Bom dia. É bom a gente começar. Sempre é bom começar bem o culto. Sempre é bom começar o culto. E quando o culto começa bem, é melhor ainda. E eu digo por quê. Quando a gente percebe. O Espírito Santo está sempre falando na igreja. Mas às vezes a gente está meio surdo. Às vezes a gente não ouve. Pelo menos, não sei se é a sua experiência, mas a minha particular. Que às vezes eu ouço mais. Às vezes eu ouço menos. O que não quer dizer que Deus não continua querendo falar e falando no nosso coração o tempo todo, né? Não importa o que a gente esteja fazendo. Lá vem eu de novo falar sobre o quê? Você já sabe o que a gente vai pregar, né? Esses assuntos longos, não sabe? Tem ideia, né, Stephanie? Claro que sabe. A gente falou ano passado sobre os 10 mandamentos, esse ano a gente está falando sobre o Sermão do Monte. E hoje a gente chega na segunda bem-aventurança. E a gente está indo bem devagar. Né? Bem devagar, eu até comentei isso com o Marcos. O Marcos falou, nossa, Will, você vai demorar para terminar 3 capítulos do Sermão do Monte? Você vai demorar um versículo por culto, você vai demorar 3 anos. Porque quem nos visita, eu prego uma vez por mês, né? A gente faz um revezamento. Então, sendo uma vez por mês, vai longe. E tudo bem. Até porque ontem eu comprei 4 livros sobre o Sermão do Monte. E não vai dar tempo de ler se for muito rápido, né? Então tem que ir com calma mesmo. Que eu queria ter ideia, na verdade assim, ideia do que Deus já falou sobre esse assunto com pessoas pias, né? Pessoas piedosas, pessoas cristãs. Então comprei um livro do Charles Spurgeon, o do John Wesley, que ele tem 13 sermões sobre o Sermão do Monte são quantos? 70? Você sabe, Isa de cor? O Wesley escreveu acho que uns 70 e poucos sermões, né? E uma boa parte deles fala sobre o Sermão do Monte, né, de Mateus 5 em diante. Então, a gente sabe, e já introduzindo esse assunto novamente, que o Sermão do Monte é muito importante, seja para crentes ou seja para não crentes. Primeiro, porque o Sermão do Monte é realmente uma peça de sabedoria milenar, assim. Inclusive, o próprio mundo respeita, né, a lógica aparentemente não, claramente invertida dos valores de Cristo, né, que ele expõe. Isso é realmente algo. O Sermão do Monte ele é genial sob qualquer ponto de vista, não só espiritual, porque é inspirado, porque é feito pelo próprio Deus, né, proferido pelo próprio Deus, mas também uma peça de genialidade racional, contextual, enfim, é uma obra-prima. Né, como não poderia ser diferente vindo da parte de Jesus. Né? E é muito importante que a gente estude, porque ali está a mente de Cristo. Então, nós que se dizemos pequenos cristos, né, discípulos de Jesus, precisamos entender a cabeça do Mestre. E a cabeça dele está lá. É só a gente estudar. Né? E aí nós vamos estudar com calma, versículo por versículo. Quando for o caso de mais versículos, a gente, né, enfim, mas assunto por assunto, para que a gente possa absorver, ou procurar absorver tudo que Jesus tem para nos falar hoje sobre isso. Porque pode ser que daqui a alguns anos ele tenha outra coisa para dizer com o mesmo texto, amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra hoje, porque hoje é o dia para te louvar, Senhor. Hoje é o dia para sermos embaixadores de Cristo. Hoje é o dia para que o mundo olhe para a igreja e tenha simpatia. Hoje é o dia que o Senhor vai trazer aqueles que vão sendo salvos. Hoje é o dia, Senhor, da graça. Hoje é o dia que o Senhor renovou a sua misericórdia. Hoje é o dia do perdão, hoje é o dia do arrependimento, Senhor. Oh, Pai, que nós tenhamos essa disposição, Senhor, para viver dia após dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus 5, versículo 4. A gente falou na última vez sobre o versículo 3, né? São felizes quem? Os pobres. Os pobres de espírito. Mateus 5,4, nós vamos ler a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vale lembrar, em primeiro lugar, né, para destrinchar o que está escrito aqui. Bem-aventurado, o que é? No original, né, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega para bem-aventurado é makarios. E ela quer dizer feliz, afortunado, abençoado, mais do que feliz. É diferente de uma alegria passageira baseada em circunstâncias externas, no seu time ganhar um jogo de futebol,
ou você passar aquela fase do joguinho no celular que você não passa uma semana. Né? Isso é uma alegria bastante efêmera. Macarius é coisa muito mais profunda. É um estado de alegria e de plenitude, de satisfação plena. Aquela ideia, se melhorar, estraga. Estou bem do jeito que eu estou, não precisa mudar nada. Está sol, eu estou descansando com refrigerante, com gelo e limão. Não vou dizer o refrigerante porque está gravando todos os cultos agora, não vamos fazer propaganda, mas vocês sabem quais são. Enfim, zero ou normal, é muito delícia. Então, isso também é efêmero perto do que Macarius quer dizer. Tá? E no discurso de Jesus, bem-aventurado expressa uma condição de quem é favorecido por Deus. É uma bênção não de uma promessa futura, mas também de uma realidade presente na vida de quem vive de acordo com esses princípios que Jesus está estabelecendo, os princípios do reino. É um estado de espírito, como eu disse, de satisfação plena agora. Bem-aventurado não é você vai sofrer e ser infeliz a vida inteira e na vida vindoura, depois que você morrer e aí a gente passar para o andar de cima ou ir de arrasta para cima, né? Só depois que você morrer que você vai ser feliz. Não é disso que Jesus está falando. Né? E é um erro comum, infelizmente, de muitos nossos irmãos cristãos, ou de muitas tradições cristãs, de imporem a si mesmos autoflagelações e coisas assim, impingir um sofrimento para que o cristão seja feliz no céu. Então precisa pastar na terra para poder estar na mesa de Deus, no banquete do céu. Mas não é exatamente isso, aliás, não é nada disso que está no coração de Deus. Né? Deus criou a gente, de fato, para ser feliz. E é por isso que as bem-aventuranças são tão esquisitas. Né? Felizes os infelizes? Pobre de espírito, é bom ser pobre? Não é. Como é que eu posso ser feliz se eu sou pobre de espírito? Como é que eu posso ser feliz se eu estou chorando? Né? E o homem, a gente viu na última mensagem sobre isso, que a gente é viciado em ter prazer. Né? A gente tem fome de felicidade. A gente busca, isso movimenta a nossa vida, movimenta de verdade, movimenta os seus esforços para ter um bom emprego, para passar num concurso, né, Léo? Para ter um bom concurso público, um bom cargo, movimenta os nossos esforços para trabalhar, para ter cliente novo, né? O Marcos e eu viemos batendo papo sobre isso ontem da reunião, né? Enfim, a gente está ocupado na nossa vida, buscando sempre melhorar a nossa condição. Então, se a gente está de um jeito, a gente quer estar melhor. E isso é natural que seja assim. E Deus nos criou para sermos felizes. Isso está na sua alma, está registrado em você. Se você é humano, e acho que aqui todos são, né? Você é humana, né? Se não é humana, a Safira não é humana. Mas, tirando ela, todo mundo que é humano, quer... Ela falou, não. Então, tá bom. Quer ser feliz e busca a felicidade. Né? Mas chorar, por outro lado, é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Quem gosta de chorar? Quem acorda... Você gosta de chorar? Também não, né? Eu também não. Tá vendo? Ninguém gosta de chorar. Por que você está chorando? É porque está doendo alguma coisa. Porque você perdeu alguma coisa ou alguma pessoa. Porque as coisas não estão bem. Porque o dinheiro está curto. Porque você brigou em casa. Porque a sua mulher não é exatamente o que tinha que ser. Camila, espera lá, tá? Não chora, né? Não, até porque ela é perfeita, né? A Camila não tem defeitos, mas assim, os outros casamentos, as outras pessoas, não, tô brincando. Né? Quando a gente tem choque de cultura, hoje eu vou chorar na hora do almoço. Quem tem choque de cultura, quem sofre choque de personalidades, né? A gente não vê, e a gente vê, né? Alguns casamentos hoje em dia acabam e a justificativa do casal é incompatibilidade de gênios. Né? Então eles saem assim, um não quer matar o outro nem nada, eles só se afastam porque dizem, não dá para a gente viver junto, não tem como. Né? Enfim, então isso causa angústia. Chorar pode significar também uma emoção boa. Mas o choro é amigo inseparável do luto, né? Então, assim, suponha que eu tivesse, ou alguém tivesse o poder de prever o futuro, tá bom? Você conhece uma pessoa que prevê o futuro. E ela chega para você e diz assim, Stephanie, hoje à noite você vai chorar. Tá? Previu o futuro, você vai chorar. Só que aí eu te digo, não, mas tem outra coisa, ó a boa notícia. Eu também tenho o poder de mudar o futuro.
Eu prevejo, e se você escolher, eu posso mudar. Então, eu vou te dizer, você vai chorar hoje à noite. Você quer manter isso ou você quer mudar? Depende, né? Porque, mas você quer correr o risco? Melhor tirar o choro, né? Por via das dúvidas. Eu posso ficar feliz só dando risada sem chorar, não é mesmo? Então, pois é, eu acho que do jeito que ela pensou, eu pensei também. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu falei, não, se eu pudesse escolher, tem choros que, sabe, você reencontra uma pessoa que você está com muita saudade. Isso é gostoso demais. Se eu dissesse para a Stephanie, olha, você vai reencontrar uma pessoa que há muito tempo você não vê e você vai chorar. Ela diria, tudo bem, sem problema. Mas na dúvida, é melhor não chorar. Isso a gente... E aí Jesus diz, não, mas quem chora é alegre, é feliz. Que espécie de tristeza é essa que produz felicidade? Né? E aí a gente vai de novo ler a carta em grego. Qual é a palavra que é usada para choro? É pantotes em grego. E essa palavra, ela não é um aborrecimento só. Do mesmo jeito que bem-aventurado não é uma felicidadezinha, pantotes também não é um chorinho de, eu vi a novela, o mocinho é tão, um anime, né? Um anime não, um dorama, né? E aquele coreano é tão bonito, e ele é tão gentil, né? Que tem gente que gosta de dorama, né? E ele é tão cavalheiro, e ele cuida tão bem da menina, e a gente chora, né? Do mesmo jeito, não é esse tipo de choro. Pantotes é aquele choro do luto, é o lamento profundo, é a tristeza, é aquele buraco da alma, aquele vazio. Sabe onde mais tem essa palavra? Mas aí no equivalente hebraico, né, no equivalente do Velho Testamento, é quando, em Gênesis 37, 34, quando Jacó recebe o manto de José rasgado e sujo ali, e acha que José morreu. A palavra de Deus usa a mesma palavra, quando diz, então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. Esse lamento, esse luto, esse desgosto é que é esse choro. Um choro amargo. Só que calma, o choro é horrível, esse choro que Jesus está falando mesmo. Mas isso traz felicidade. Então, o que é importante para a gente começar a estudar esse aparente contrassenso? Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Jesus fala sobre um certo tipo de choro, que gera um certo tipo de consolo para um certo tipo de pessoa. O que Jesus faz não é uma apologia ao choro. Não é só dizer, olha, crentes, vivam chorando pelos cantos, que aí, isso é que é ser cristão. Se alguém te vê no ponto de ônibus, se você estiver lamentando, esse é crente. Não é disso que Jesus trata. É um certo tipo de choro, um certo tipo de pessoa e um certo tipo de consolo. O que não é esse choro? Acho que é importante a gente começar pelo que não é. Jesus não fala do choro carnal. Então, a gente já deu alguns exemplos aqui, né? Do choro comum, do choro por emoções, né? Tristeza, alegria, saudade, compaixão, depressão, raiva. Não é o choro carnal de Amnon, que chorou porque ele queria possuir a sua própria irmã. Ele queria cometer incesto. E ele chorou de desespero porque ele queria muito a Tamar. Não é desse choro que Jesus está falando. Jesus não está falando do choro por perdas financeiras, por falência, né? Seu negócio vai à falência, você chora. Não é desse tipo de choro carnal que Jesus trata, definitivamente não é. Não é aquele choro de remorso, ou choro de desespero. Desespero, de medo pelas consequências do que você fez. Sabe, às vezes a criança faz uma arte, e aí você descobre, né, Aline? E aí você fala, o que aconteceu aqui? E a criança já desanda a chorar. Não aconteceu nada. Né? Isso é que é medo do que vem pela frente, né? Esse é um tipo de choro. É o choro de Judas. Judas dos Iscariotes. Ele fez tudo ou quase tudo o que um verdadeiro arrependido faz. Ele se entristeceu,
reconheceu que foi um erro, confessou o seu erro, devolveu o dinheiro para quem tinha dado, e ainda defendeu Jesus que tinha sido traído, falou que ele era inocente e tudo. Então ele tentou fazer tudo, ou fez tudo o que muita gente hoje diz que está arrependido, mas não faz, né? Só que o choro dele era pela consequência do pecado, porque a traição dele levou Jesus à morte. E não pelo pecado em si mesmo. Dentro do coração de Judas não ia um arrependimento de quem ofendeu a Deus, né, entregando o seu filho. Mas era, puxa, eu fiz um negócio contra um inocente e ele acabou morrendo. É diferente. O faraó, depois que ele permitiu a saída do povo hebreu, ele se arrependeu de se arrepender. E voltou atrás e chorou. Ficou revoltado, chorou e saiu perseguindo o povo. Não é desse choro, de remorso, né, de medo das consequências. Também não é, e esse tipo de choro tem bastante hoje em dia, né, como no passado. Não é aquele choro teatral, fingido. Aquele choro que não é de verdade. Não é o choro do fariseu, que chora para ser visto dos outros. Eu vou chorar aqui, porque a pessoa, nossa, esse cara é crente mesmo, hein? Porque ele chora, ele canta chorando e força a barra, né? Então, os fariseus, eles tinham os rostos molhados, mas os corações secos. Não é desse choro que Jesus está falando. Tudo bem. Então, se não é desse tipo de choro, que tipo de choro é esse que traz bem-aventurança, que traz consolo? Vamos ler Salmos 51. 2 a 10. Você conhece esse salmo, talvez não de endereço, mas certamente de nome. O rei Davi escreveu, depois que ele foi confrontado pelo profeta Natã. Salmo 51, 2 a 10. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. Você pode imaginar Davi escrevendo isso, se ele não molhou o papiro? Ou alguém escreveu por ele, se ele não estava em prantos, em lágrimas, porque quando Natã disse para ele, tu és essa pessoa, ele não disse, ó Deus, afasta de mim o teu julgamento, a tua espada está sempre diante de mim, o teu julgamento está sempre diante de mim, é muito difícil te seguir, Senhor. Né? Não, ele disse, o meu pecado está diante de mim, pequei contra ti, Senhor, somente contra ti. E Davi se entristeceu profunda e sinceramente. E, gente, não foi pouca coisa. Adultério e homicídio. Né? Então, nossa, aqui é um pecadão. E aí Deus o resgata porque é um sincero arrependimento. E diante do arrependimento que é tão grande, não tem pecado grande, pecado pequeno. Porque o foco não está no pecado, não é no erro que a gente comete. É em quem é o fornecedor da graça, é na fonte da misericórdia, que é Deus. Não existe pecado grande nem pequeno, porque para Deus não tem coisa difícil ou fácil. Amém? Não tem nada que o escandaliza. Sabe qual é o choro que Jesus fala? É da mulher pecadora, verdadeiramente arrependida. Imagina essa cena na sua cabeça, Lucas 7, 37 e 38. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro
com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele, eu estou imaginando, com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Vocês imaginam o tamanho da dor, do vazio e do choro dessa mulher? Que lavou os pés de Jesus com o seu choro, com as suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. O tamanho do arrependimento, do quebrantamento, do que aquela mulher sentia. Você pode imaginar o que faria você hoje se prostrar aos pés de Jesus e chorar amargamente? O choro é o choro pelo pecado que nos assedia o tempo todo. O choro que é consolado é o choro que reconhece que o pecado é uma tragédia. Qualquer pecado é uma tragédia e assim ele deve ser considerado. Hoje, crescentemente, até mesmo nós cristãos, a gente tem sido cada vez mais insensível ao pecado. De nós e dos outros. A gente peca hoje e não sente nada. A gente peca por esporte. A gente faz um cálculo utilitarista na nossa cabeça. Eu gosto de fazer isso, então eu vou pecar, mas é só isso. Não faz mal para ninguém, não tem consequência nenhuma. Isso é uma tragédia, porque o pecado nos afasta de Deus, o Criador. Ofende a natureza de Deus. Você percebe que quando você comete um pecado deliberadamente, você está dando um tapa na cara de Cristo? O pecado do crente é um profundo ato de ingratidão. É como se você olhasse para a cruz e dissesse, não serve para nada. Por quê? Quem estava pendurado na cruz se importava tanto com o seu pecado que foi subir. Sem ter pecado, subiu o madeiro. Williams, isso é radical. É radical. Porque Deus foi até as últimas consequências para que a gente tivesse uma vida livre do pecado. Então, quando a gente peca, a gente é um tremendo ingrato. Essa aqui é a verdade. O pecado do crente, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando isso no YouTube, e eu concordo com ele nesse ponto. É pior do que o pecado dos demônios. Porque os demônios nunca foram objeto, não foram alvo da graça de Deus. Você foi. O pecado priva a gente da coisa mais excelente para o ser humano, que é a nossa comunhão com Deus. E foi para isso que a gente foi criado. Comentário aqui da Bíblia de Estudo LTT. Choram não se refere a qualquer tipo de choro. De chorão, de injustiçado, de doenças e dores, dos hipócritas Judas e Esaú. Esaú também chorou, né, quando perdeu a primogenitura. Refere-se ao choro bíblico, primeiramente em real arrependimento e horror pelos próprios pecados. Depois o choro sensível ao coração de Deus e às reais necessidades do próximo. A gente vive um tempo de egoísmo crônico, inclusive dentro da igreja. A gente não quer se envolver com o outro, a gente já tem problemas demais. Mas quem chora, consegue chorar pelos seus próprios pecados, pela sua própria natureza, também é capaz de chorar pelo pecado dos outros. O salmista chorava. Salmos 119, 136. Rios de águas, torrentes de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. O profeta Jeremias chorou a destruição de Jerusalém. Em Jeremias 9, 10, 11. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimados e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. E Jeremias chorou. Jesus também chorou por Jerusalém. Lucas 19, 41, 42.
E quando ia chegando, o pessoal recebendo Jesus, né, com os ramos, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Isso foi o choro de Jesus. Jesus chorou 3 vezes, pelo que a gente vê o relato da Bíblia. Uma delas foi essa. Paulo chorava pelos pecados, os seus e o alheio, não é? Filipenses 4, 17 e 18. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo também se indignava com os blasfemos lá do primeiro século, de como eles poderiam distorcer a verdade tão linda do Evangelho, e chorava. Jacó se agarrou ao anjo e não o deixou ir. E tem um detalhe que no livro de Oséias a gente vê que não tem em Gênesis. Oséias 12, 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Então Oséias diz que naquela luta, né, de Jacó segurou o anjo, tem até musiquinha, né? Jacó também chorava. Você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E antes disso, vamos lembrar, o que aconteceu? Deus perguntou para o Jacó o nome dele. E não é difícil imaginar que naquela hora Jacó deve ter lembrado: caramba, quando o meu pai Isaac perguntou o meu nome, eu disse que eu era Esaú, eu menti. Mas eu sou Jacó, Senhor, o enganador. O choro de convencimento pelo pecado é a evidência da graça de Deus. Assim como o choro do recém-nascido, que é sinal que ele nasceu com saúde, o choro pelo pecado é sinal de novo nascimento. Eu vi uma pregação do Russell Shedd, e ele, saudoso, né, falecido, e ele dizia: eu acho estranho que hoje nas igrejas, as pessoas que se convertem, muita gente recebe Jesus com os olhos secos. Eu tenho reparado que as pessoas choram menos. E eu fico pensando naquela pessoa que se afasta depois de um tempo dos caminhos do Senhor, fico pensando na qualidade daquele primeiro arrependimento. Né? Óbvio que isso não é um julgamento, não é sinônimo, e o próprio Dr. Russell Shedd falou isso, mas é um pensamento, né? Uma igreja que parece cada vez mais insensível. Será que a gente tem sido, de fato, tocado pelo Espírito Santo? Isso mexe com a nossa emoção de alguma forma? Espírito de pobre chora. Vou refrasear. O pobre de espírito chora. O choro que é consolado é o choro do pobre de espírito. Vamos lembrar do versículo 3. Jesus está a gente está vendo versículo por versículo, mas Jesus está num discurso que é concatenado, logicamente. Faz todo sentido que a segunda bem-aventurança seja felizes os que choram. Porque Jesus tinha acabado de dizer que felizes são aqueles que são pobres de espírito. E a gente viu, quem é pobre de espírito? É quem sabe que depende de Deus. É Paulo. Quem é pobre de espírito é quem sabe que dentro de si mesmo não existe nada de merecimento, nada que você possa ser ou fazer para merecer o que Jesus fez. Nós recebemos como um presente, como uma dádiva, graça. Esse pobre de espírito sabe que depende de Deus, porque desse mato aqui, sozinho, não sai coelho nenhum. Ou não sai cachorro, não sai nada. Nada que possa gerar salvação, né? Esse pobre de espírito chora. Chora porque sabe que é insuficiente. Chora porque sabe que se der um passo longe de Deus, faz bobagem. Ou não faz. Chora porque vê os outros pecando e zombando de Deus. Chora porque vê que o efeito do pecado no mundo é óbvio, é evidente. Nas pessoas, nas famílias, nas cidades, na natureza, na crueldade com os animais. Porque olha para tudo que o homem faz e como a gente habita a terra
e percebe que a terra clama o sangue de Abel até hoje. O sangue de um inocente. O pecado do crente deve causar, sim, profundo constrangimento e tristeza. Qualquer pecado. E sabe uma coisa? Que eu li e é verdade. Quanto mais perto você está da luz, mais aparecem os defeitos, né? Você está com uma camiseta que parece que está limpa, se você chega bem perto da luz num lugar claro, aparece aquela manchinha de molho de tomate, aquela coisinha aqui, fala, né? Quando você se afasta da luz, essas manchas vão ficando na penumbra. Quanto mais perto nós chegamos de Cristo, mais a gente vê que a gente está longe dele. Mais a gente sabe que precisa estar mais perto. Mais a gente se incomoda com aquela mancha, porque eu estou vendo, ainda que ninguém esteja, eu estou vendo, está feio. Porque, e tem uma música do João Alexandre, né? Todos são iguais, que ele diz, diante dos olhos de Deus, tudo é luz como o sol do meio-dia. Nós não podemos nos aproximar de Deus de jeito nenhum, senão por Jesus. É por isso. 1 Timóteo 2, 15 e 16. A gente vai ver um pobre de espírito chorando. 1 Timóteo 2, 15 e 16. Quem escreveu a carta, você sabe, Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, porque em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você vê o efeito, não é o nosso foco hoje, mas veja o efeito de uma vida piedosa, de uma vida de um pecador que se arrepende. É para exemplo daqueles que vão crer para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, Paulo fez coisas horríveis antes de se converter. Eu também. E o que Deus quer escrever na minha vida e na sua vida é que o meu passado só importe por um motivo, para que as pessoas vejam, caramba, Deus realmente é um especialista em transformações. É um especialista em reforma. Deus gosta do esquisito, do deslocado. Porque ali Deus pode efetivamente trabalhar. Ali a graça e o caráter de Deus brotam. Naquele que é estranho, mas está disposto a ser moldado por Deus. Porque serão consolados, essa é a promessa, né? Bem felizes os que choram, porque serão consolados. Tanto aqui na terra como no inferno vai ter choro, a gente sabe. Mas a diferença é que no inferno não tem consolo. O nosso choro hoje, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é um choro que é consolado. E no contexto, e na palavra, consolo significa presença. Você pensa, como que Jesus me consola? Ele está com você, ele chega perto. Nós da igreja somos chamados a fazermos isso hoje. Somos uma igreja assim? Se tiver alguém quebrantado, triste, a gente puxa uma cadeira, passa um cafezinho, abraça a pessoa, dá um pãozinho de queijo para comer e conversa? Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui nesses dias, ele seria o chefe desse departamento na igreja. Departamento de acolhimento. Se a gente está incomodado por conta dos nossos pecados e insatisfeito com o nosso nível de santidade hoje, então nós somos bem-aventurados. Então a gente tem motivo, não para ficar consternado, mas para ficar alegre. Deus tem um propósito de te fazer santo, é verdade, mas um santo feliz. As aflições desse mundo e o assédio do pecado nos fazem chorar, mas a alegria vem pela manhã. A gente não vai ser feliz só na eternidade, como eu disse, mas a gente é chamado para ser feliz hoje.
para ter a presença de Jesus consoladora hoje. Então, meus irmãos, eu fui convidado por Deus para isso e quero te convidar também. Chore. Traga à memória aquilo que te traz esperança, mas traga à memória aquilo que te envergonha, aquilo que te faz dependente de Deus. Porque isso vai colocar você num lugar de humildade, de dependência, de arrependimento para a salvação. Amém? Vamos orar? Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Evangelho é mesmo loucura para quem não te conhece, mas para aqueles que estão selados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, é poder de Deus. Oh Senhor, obrigado, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida conforme a mente de Jesus, nos ajuda a sermos piedosos, nos ajuda a sermos arrependidos. Oh Senhor, amolece os nossos corações, quebra, Senhor, em nós toda resistência, para que nós tenhamos um coração contrito, arrependido, quebrantado, molinho, moldável nas Tuas mãos. Que a gente possa ver as coisas bonitas que o Senhor faz com a gente e com os outros e possa Te dar glórias. Nós Te damos glórias a Deus, Senhor. Oh Pai, nós queremos trazer à memória tudo o que o Senhor fez por nós, que o Senhor tem feito, desde que a gente se converteu. E queremos Te dar glória, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido e feito por nós. Ajuda-nos a não nos conformarmos com o pecado, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre ligados a Ti, em fervente oração. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.